Oi, gente. Hoje é dia do quadro Vai Interessar a 7 pessoas, mas em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que vocês podem gostar. Hoje eu vou falar de uma banda inovadora, uma banda que antes do Kraftwerk já estava fazendo a mistura do rock com a música eletrônica. Estou falando de Silver Apples. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos assinantes do meu site andrebarcinski.com.br, meu site de jornalismo cultural. Galera, conheça o site, acho que vocês vão curtir. Por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana, cursos, debates, workshops exclusivos para os assinantes do site. Quando a gente fala de bandas que utilizaram elementos eletrônicos, bandas de rock, né, que usaram elementos eletrônicos no seu som, a gente sempre lembra de quem? Do Kraftwerk, né, do Divo, né, que desde o meio dos anos 70 faz isso e tal. Mas um nome que é muito importante e que é realmente um pioneiro nesse aspecto é o Silver Apples. Silver Apples, não se surpreenda se você nunca tiver ouvido falar do Silver Apples, realmente é uma banda desconhecida, mas a influência do Silver Apples é imensa. É muito difícil a gente imaginar em Portishead, Beak, próprio Stereolab, né? Todas essas bandas assim que misturam o eletrônico, onde o eletrônico tem uma presença muito forte no som. Muitos deles foram influenciados pelo Silver Apples. A gênese do Silver Apples nasce de uma banda que vem de meados dos anos 60 e tinha entre os seus integrantes um cara chamado Simeon Cox, né? E o Simeon Cox, ele tocava nessa banda, que era uma banda de rock normal, mas ele um dia comprou um oscilador, né? Um oscilador de áudio, né? Que muda as frequências e tal. E ele começou a brincar com aquilo, ele ficou tão pirado com aquilo que ele levou para a banda e a banda odiou. Falou, putz, isso é horrível, esse som é péssimo, ninguém aguenta e tal. O que o Simon Cox fez? Saiu da banda e fundou a banda dele próprio para ele poder tocar só os aparelhos eletrônicos que ele tinha comprado. Ele se juntou com o baterista Danny Taylor e ele fundou a dupla Silver Apples. A gente está falando de 67, 67, galera, 67. Já tinha um cara fazendo música com osciladores e mudando frequências e coisas puramente eletrônicas, né? E eu vou linkar aqui na descrição um vídeo que eu achei no YouTube muito legal, muito informativo, com muitas imagens legais do Silver Apples. E esse vídeo tem legendas automáticas em português bem boas, assim, dá para vocês verem. E aí tem todas as imagens da banda tocando, tá? É muito interessante, não deixem de assistir, tá? Mas final dos anos 60, o Silver Apples, o Simon Cox e o Danny Taylor lançam o primeiro LP da banda, que é um disco que tem uma capa assim muito meio super simplista, assim, só duas maçãs, assim, né? Um disco meio enigmático, assim. E esse disco marcou muita gente. John Lennon ficou pirado quando ouviu esse disco. Mark Bolan adorou esse disco. Produtores musicais, sabe, falaram, nossa, isso aqui é a grande novidade e tal, porque era uma música realmente nova. Então, assim, era um período hippie, um período contracultural, onde a música estava cada vez mais psicodélica, né? A gente está falando de Jefferson Airplane, época do Doors, Jimi Hendrix e tal, e já tinha um maluco como Simon Cox fazendo uma música 100% eletrônica, uma música cheia de glitches, de barulhos estranhos, né, de frequências diferentes e tal, uma música super experimental. Mas essa música, por alguma razão, ela agradou também a um público amplo, né? Muita gente gostava do Silver Apples, eles faziam shows grandes e tal. Inclusive, o Silver Apples chegou a tocar, olha que loucura, a prefeitura de Nova York, em 1969, quando o Neil Armstrong, foi pisar na Lua, chamou o Silver Apples para tocar no Central Park, em Nova York, enquanto eles transmitiam a chegada do Neil Armstrong na Lua. Olha que coisa louca, né? Uma banda tão experimental e esquisita e tal, recebeu o aval de uma prefeitura de uma cidade grande para tocar, né, para 30 mil pessoas, supostamente, nesse grande evento, assim. O primeiro disco do Silver Apple sai, é super influente, né? Um disco que muita gente não vendeu muito na época, mas muita gente adorou o disco e viu no disco uma saída ali, né? Uma coisa assim nova
na música pop, né? Mas eles dão um azar tremendo, que eles vão fazer o segundo LP deles, chama Contact, Contato, né? E aí tem uma história super engraçada, triste no final das contas, mas eles pedem autorização para Panam, né? Então a aviação aérea Panam, que era fortíssima nos anos 60 e 70, né? Para fazer uma foto dentro de um cockpit de um avião da Panam. E o Simon Cox e o Danny Taylor posam para essa foto da capa do disco, né? O disco chama Contact, tem um logo da Panam na capa do disco. O que eles não falaram para Panam é que na contracapa do disco tinha uma foto de um acidente aéreo real e os dois sentados assim do lado do acidente, como se eles tivessem provocado o acidente. A Panam ficou puta da vida, processou a banda e o disco foi recolhido das lojas. Então, assim, o Contact nem chegou basicamente a ser lançado. Ele saiu, já foi recolhido e isso ferrou a carreira comercial do Silver Apples de uma maneira que a banda acabou depois do segundo LP. O Simon Cox, ele largou tudo, foi velejar, ele virou velejador, se mudou. O Danny Taylor também meio que desapareceu, assim. Mas o que acontece assim, no final dos anos 80, começo dos anos 90? O Silver Apples começa a ser citado por um monte de gente como uma banda inovadora. Então, assim, o Marquis Smith do The Fall fala do Silver Apples. Depois o Portishead, né, surge na Inglaterra, basicamente fazendo música inspirada pelo Silver Apples, né? Todos eles diziam que o Silver Apples era uma grande inspiração. O Stereolab surge e cita o Silver Apples como uma grande influência. Então a banda começa a ser falada de novo, né? O Simon, ele ressuscita o Silver Apples em meados dos anos 90. Depois o Taylor, o baterista, tinha desaparecido, ele demorou anos para se reencontrar, o Simon e o Taylor se reencontraram. Eles tocaram juntos até a morte do Taylor em 2005, mas a banda fez vários shows, né, e shows importantes. Tocou no All Tomorrow's Parties, tocou em vários shows, assim, como uma homenagem a essa dupla. Na verdade, o cérebro da banda é o Simon Cox mesmo, né? Mas essa banda tão importante que influenciou tanta gente, né? E o Taylor morre em 2005, como eu falei, e o Simon morreu há pouco tempo. Ele morreu há 5 anos atrás, em 2020, decretando o fim do Silver Apples. Mas quando você ouve os Silver Apples e você não sabe que eles são uma banda de 68, 67, você não acredita, né? Tipo, parece uma coisa muito moderna, parece uma coisa muito ligado a esses experimentos eletrônicos, essa mistura, né? Parece coisas do Panda Bear, por exemplo, né? Parece coisas do Animal Collective, parece muita coisa moderna, muita coisa que a gente ouve hoje em dia, mas essa música foi feita mais de 50, quase 60 anos atrás. Então fica aqui minha recomendação, ouçam o primeiro LP do Silver Apples, que é sensacional. A música Oscillations é um clássico, assim, citado por muita gente, uma música que influenciou o terceiro disco do Portishead, o Third, é supostamente uma versão deles para as músicas do Silver Apples. Então ouçam o trabalho do Simon Cox e do Danny Taylor no Silver Apples, que vale muito a pena. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site andrebarcinski.com.br. É o meu site de jornalismo cultural, é o único lugar onde eu escrevo regularmente hoje. Por R$ 20 por mês você tem direito a 3 textos inéditos exclusivos por semana e eu promovo também debates, cursos, workshops, um monte de coisa legal no site. Além disso, você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que tem mais de 800 textos que eu fiz nos últimos 6 anos e 80 cursos que vão desde história do cinema, carreira de David Bowie, os melhores filmes de Akira Kurosawa. Tem muito curso legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que vocês vão gostar.